Então, pessoal, conforme o combinado que eu iria resolver alguns exercícios específicos, que são bem cobrados, bem vistos nas provas, né? Eu vou dar início, então, nesse primeiro momento, de resolver exercícios sobre gráficos de substâncias e misturas, tá? Então, como a gente viu na classificação, existe a representação dos gráficos para uma substância ou substância pura e gráficos para misturas. Em especial, tem dois tipos de misturas, que são as azeotrópicas e eutéticas. Então, eu coloquei uma legenda aqui embaixo para vocês, onde S significa sólido, L líquido, G gasoso, PF ou TF é ponto ou temperatura de fusão, PE ou TE ponto temperatura de ebulição, tá? Vale ressaltar que somente nesse gráfico aqui, tá? Que eu coloquei as siglas aparecendo, mas não necessariamente que sempre vai aparecer essas siglas ou essas letras, né, nos gráficos. Pode ser que apareça realmente só o gráfico puro, como eu coloquei nos outros. Inclusive, nós temos temperatura versus tempo, né? Ou seja, em determinada temperatura, nós vamos ver uma mudança de estado físico em decorrência do tempo. E aí, vai de acordo com que a atividade vai estar pedindo ou exigindo, tá? Eu vou começar exatamente com esse primeiro gráfico aqui, onde nós temos aqui, ó, nesse ponto, eu estou partindo do zero, tá? E aí, a temperatura está subindo até nesse ponto aqui, e eu vou chamar essa temperatura de fusão, né? E aí, vocês vão ter que recordar, fusão é a passagem de estado do sólido para o líquido. Então, quando atingiu essa temperatura aqui, ó, a substância começa o quê? A derreter. Então, a gente sempre parte que a substância está saindo do estado sólido, por isso o S aqui, ó. Mesmo que não tenha, tá? Como eu disse, a maioria dos exercícios não vai vir esse S, você tem que entender que sempre a substância está partindo do estado sólido. Então, quando chegou nesse primeiro ponto aqui, ó, em determinado tempo, né, decorrido, você vai ter a substância no estado sólido e líquido, por isso que tem um mais. Então, sólido mais líquido, certo? Chegou nesse ponto aqui, ó, a substância só está líquida, tá? E aí, esse Lzinho significa, então, que nesse ponto aqui a temperatura continua subindo e a substância está líquida. Chegou nesse outro ponto aqui, nós temos o quê? A substância no estado líquido mais gasoso. Ou seja, novamente ela está mudando de estado físico do líquido para o gasoso, até chegar nesse ponto aqui, que é onde ela vai ficar totalmente gasosa. Então, peraí, professora. Nós temos sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gasoso, até se transformar no estado gasoso, tá? Então, quando você tá vendo isso acontecer, tá vendo que aqui tá subindo, ó. Quando eu falo subindo, é uma reta com características, o quê? Que você está vendo no gráfico aumentando, ó, a temperatura. Então, eu falo que quando no TF, que é o primeiro ponto, e no TE, que é o segundo ponto, ó, que eu até marquei nesse tipo de gráfico, quando você tem, então, eu vou colocar aqui, ó, TF e TE, tá? Variando, o que que é variando? A temperatura está subindo, né? Não está constante. Quando isso acontece, pessoal, nós temos um gráfico aqui típico de misturas, tá? Então, aqui é uma mistura de substâncias. Que substância, professora? Não importa.
aqui o exercício está lá, classifique os gráficos abaixo, né? Ele quer saber se é de uma substância pura, de uma mistura e os tipos de mistura, que nós temos 2 casos, que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Agora, olha o gráfico de cima. O que você tá vendo de diferente desse gráfico para esse gráfico aqui abaixo? O que você tá vendo? Exatamente, ó, como eu falei para vocês, nesse primeiro ponto aqui, onde começa a temperatura de fusão, olha a diferença. Aqui a gente vê uma reta, linha reta. Já nesse de baixo, ó, está subindo, certo? Então, vamos repetir o que eu fiz lá embaixo? Sólido, a substância está sólida, tá? Nós vamos chegar até na temperatura de fusão dela. Chegou, vamos imaginar que aqui eu tô falando da água. Eu tirei a forminha de gelo lá do congelador. Quando chegou em 0 graus, que a gente sabe que a temperatura nossa aqui é acima de 0 graus, né? Ainda mais em Cuiabá que faz muito calor. O gelo vai começar a derreter. Então, durante a mudança de estado, enquanto tiver o gelo e o líquido que está transformando a água de sólido para líquido, aqui, ó, a temperatura não vai mudar. Por isso que essa reta, já aqui embaixo, ó, estava subindo, ó, estava variando. Então, chegou aqui nesse ponto, ó, a água só está líquida. Mas digamos que eu vou pegar essa mesma água lá que estava congelada e vou colocar para aquecer. E aí eu vou ter que atingir a temperatura de ebulição, o ponto de ebulição. Então, vai chegar aqui, ó. Ah, eu coloquei S aqui, pessoal, mas é L, tá? L de líquido, ó, porque, ó, sólido mais líquido. Não, aqui agora que ficou totalmente líquido. Então, quando chegar aqui, ó, eu quero passar essa água que estava na forminha para o estado gasoso. Então, se eu sei que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, então, nesse ponto aqui, ó, pessoal, o que vai acontecer? A temperatura não vai mudar. Então, vai ter a água líquida e ela no estado gasoso. Quando chegou aqui, ó, quando a água passou totalmente para o estado gasoso, certo? Aí, nós vimos que aqui, né, o gráfico, a temperatura já variou. Então, resumindo, quando a temperatura de fusão e temperatura de ebulição são constantes, nós temos um gráfico de substância pura ou simplesmente substância, tá? Então, mistura e substância. Qual que é a diferença, professora? Na mistura, temperatura de fusão e temperatura de ebulição, a temperatura está variando, olha só no gráfico. Já para uma substância pura, no TF, na temperatura de fusão e na temperatura de ebulição, não há variação de temperatura. Agora vamos para os 2 outros casos, tá? Onde a gente vai ver agora a diferença dos outros gráficos, né? Esse de cima aqui, ó, vou aproximar. O que a gente tá vendo de cara pelo que você acabou de aprender comigo? Então, primeiro ponto, substância sólida. Segundo, sólido mais líquido, depois líquido, certo? Depois líquido mais gasoso e depois gasoso. Foi isso que você aprendeu comigo. Qual que é a diferença desse gráfico para os demais? A gente tá vendo só nesse ponto a temperatura, o quê? Constante. Aqui a reta, ó. Olha a reta. Já lá no TE, lembra? Fusão e ebulição, está o que? Subindo. Então, esse gráfico não pode ser substância pura, porque ele só tem uma constante, que é na fusão, e ele também não pode ser de misturas, porque mistura tem que ter as 2 variações, no TF e no TE. Então, voltando para cá. Esse gráfico aqui, quando você tem uma constante só na temperatura de fusão, nós temos um gráfico aqui, pessoal, de mistura eutética. Mistura
eutética. Escrever novamente que saiu juntinho ali. Exemplo, pessoal, de uma mistura eutética. Ela ocorre entre sólidos, tá? E é comum entre chumbo e estanho, uma liga metálica de chumbo e estanho. Então, essa liga metálica, pessoal, se você colocar ela para fundir, nesse ponto de fusão, a temperatura não vai variar, tá? É constante. E o resto, há variação. Então, isso é uma mistura eutética. E agora, o outro gráfico é o inverso. No primeiro ponto, na fusão, há variação. E já lá na ebulição, pessoal, há uma constante, a temperatura não muda. Então, mesma coisa, sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gasoso e gasoso. Então, quando a mistura for azeotrópica, tá? Quando a mistura for azeotrópica, você vai ver então o inverso. Na fusão, a variação de temperatura, olha ela aumentando, e na ebulição uma constante, ó, uma reta, é uma reta. Então eu digo que a mistura é azeotrópica. Quando que acontece isso, tá? Acontece isso quando, por exemplo, água e álcool, tá? Onde a gente fala que é uma mistura de líquidos. Exemplo, tem uma porcentagem, o álcool é 96% e 4% de água, tá? Então, isso é um gráfico típico de mistura azeotrópica. Pessoal, logicamente, aqui meu papel não tá milimetrado, mas vocês podem olhar isso na internet, gráficos que caracterizam. Vale ressaltar que não necessariamente o gráfico acontece só para a parte de cima, pode ser temperaturas abaixo, tá? E vai ser um gráfico inverso. Ao invés de você ver a temperatura subindo, você vai ver para baixo aqui, ó, a temperatura descendo. Desde que você veja, como eu falei, essas variáveis, tá? Repetindo, na substância pura, no TF, no TE, a temperatura não muda, vai ser a mesma. Para misturas, a variação de temperatura, tanto no ponto de fusão como no ponto de ebulição. Na mistura eutética, só a temperatura de fusão, que é constante na mudança de estado físico. Os demais variam. E na azeotrópica, é o inverso. A variação de temperatura, quando chega na temperatura de ebulição, não. A temperatura não muda enquanto tiver líquido mais gasoso na mistura, ok?